Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, classe adultos. E hoje a lição de número 13, a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2023. Eu estou feliz e creio que também todos os irmãos estão felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se chegamos aqui é porque a infinita misericórdia de Deus nos trouxe até aqui. Queridos, a lição de número 13 tem por título Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo para essa lição diz assim, em Abacuque, capítulo 13, versículo de número 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A verdade prática diz assim, é vontade de Deus avivar sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Queridos, a leitura bíblica em classe para essa lição está no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Vamos ler os versículos 1 e 2 e, em seguida, os versículos de 16 ao 19. Diz assim o versículo 1, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 16 diz assim, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor, mó sobre os meus instrumentos de música. Queridos, os objetivos dessa lição são, primeiro, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental para o avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Preste bem atenção, querido. Imagine um seguinte cenário sobre a sua vida. Imagine se você estivesse se afogando em alto mar. Não é? Imagine se alguém jogasse para você alguma coisa na qual você pudesse se agarrar para ser salvo. Não é? Com certeza, né, irmãos? Indiscutivelmente, você se agarraria a esse objeto com todas as suas forças. Imagine você que esse objeto, agora, espiritualmente falando, fosse o avivamento. Então, nós, não é, irmãos, comparando o avivamento, imagine aí, você morrendo afogado espiritualmente e alguém, de repente, coloca à sua disposição o avivamento. Então, semelhantemente ao objeto lançado para não nos afogarmos, nós precisamos ter o mesmo raciocínio e a mesma motivação quando o assunto é avivamento. O avivamento, queridos, ele é um elemento essencial, tá certo? E, por que não dizer, também fundamental para a nossa sobrevivência espiritual, principalmente no mundo em que nós vivemos, aonde nós observamos claramente que a cada dia ele tem se distanciado de Deus.
Queira ou não queira, queridos, por mais santos que sejamos, por mais espirituais que possamos ser, eu vou dizer para você que claramente, não é, irmãos? Claramente, nós somos influenciados pelo mundo que nós vivemos, tá certo? Por mais espiritual que possamos ser, constantemente nós precisamos parar e avaliar as nossas atitudes. E quando avaliamos as nossas atitudes, sempre observamos que tem algo que nós precisamos corrigir. Ou seja, tem algo que nós precisamos sempre voltar, né, irmãos, e reescrever, reestruturar para trazer a nossa vida novamente à presença do Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, esse primeiro trimestre do ano de 2023, uma excelente lição, parabenizo de coração ao autor da lição, pela inspiração que Deus lhe deu, não é, para abordar o tema de forma tão maravilhosa. E para encerrar, fechar com chave de ouro, nós vamos encerrar com um texto clássico, né, lá do profeta Abacuque, sobre a questão do avivamento. E quando analisamos o texto do profeta Abacuque, nós vamos observar que o avivamento para a igreja do Senhor, né, irmãos, ele é algo indispensável. Ele é algo indispensável, tá certo? E ele já está revelado. Essa condição do avivamento ser indispensável já está revelada na palavra de Deus. Não precisa que alguém tenha um sonho mirabolante, não é? Um revelamento mirabolante quando estava lavando a louça. Não precisa disso. Já está na palavra de Deus revelado que nós precisamos e é indispensável sermos pessoas avivadas. O profeta Abacuque, ele clama a Deus por um avivamento para seu povo, tá certo? E esse clamor do profeta Abacuque deve ser o clamor para a igreja nos dias de hoje. Nós devemos pedir a Deus avivamento. Nós devemos clamar ao Senhor por um avivamento genuíno em conformidade com a sua palavra. E por que não dizer, irmãos, que nunca houve tanta necessidade da igreja ser poderosamente avivada por Deus, tá certo? Nós, indiscutivelmente, nós vivemos um período onde o avivamento ele é indispensável à nossa sobrevivência espiritual. O que nós temos? Nós temos que o mal e todas as suas forças, eles tentam parar a igreja, tá certo? Mas eles não prevaleceram e eles não vão prevalecer contra a igreja, não é porque a igreja seja poderosa, é porque Jesus é o dono da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, né, irmãos? E a igreja precisa lutar para continuar sendo a noiva do Cordeiro. Então, nessa lição, eu quero mostrar aos irmãos um pouco sobre quem foi o profeta Abacuque, tá certo? Para nós entendermos exatamente esse clamor por avivamento, não é? A situação de Judá nos dias do profeta Abacuque. Também eu quero falar um pouco sobre os aspectos da sua mensagem de arrependimento ao povo e de avivamento, e também falar um pouco também sobre o clamor do profeta ao povo, né, por um avivamento nacional. Primeiro, eu quero mostrar um pouco sobre o profeta Abacuque. Irmãos, asseguram os estudiosos que o profeta Abacuque foi da tribo de Levi, né? O final do seu livro deixa claro que, de alguma forma, ele era também habilitado oficialmente para participar da liturgia do culto, né? Da liturgia do templo, aliás. Né? Então, quando ele diz em Abacuque 3,19, ele diz ao mestre de música para instrumento de corda. Então, o termo traduzido deixa no texto citado, ele é traduzido como instrumento de corda, negnot, não é? Que tem em si a ideia de tanger um instrumento, tá certo? Então, no capítulo 3 do seu livro, é um arranjo musical feito pelo próprio profeta Abacuque.
Então, acredita-se, não é, com esse fato interessante, que o profeta Abacuque também era levita, né? Ele participava do louvor. Então, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz assim: a referência ao cantor mor sobre os instrumentos de música sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo de Jerusalém. Então, nós temos que o profeta Abacuque, não é? Ele pertenceu à tribo de Levi, tá certo? Ele era um levita cantor no templo, participava da liturgia do templo. Alguns aspectos sobre o profeta Abacuque. Primeiro, seu nome, né? Primeiro, seu nome. Então, o autor do livro do profeta Abacuque, ele se identifica como o profeta Abacuque. Então, além disso, além de se identificar como o profeta Abacuque, ele não oferece nenhum outro dado acerca da sua pessoa, nem acerca da sua família, tá certo? É um fato que se repete ali com a maioria dos profetas menores. Então, no caso do profeta Abacuque, quase nada se conhece sobre a origem dele, né? Ele, por sinal, o profeta Abacuque, ele não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada, né? O profeta Abacuque é um dos profetas pré-exílicos, né? Ou seja, ele profetizou antes do povo de Israel ser tomado cativo e levado ao exílio, né? E só ele, em toda a Bíblia Sagrada, recebe esse nome, que tem por significado abraçado, abraço ou abraço amoroso, tá certo? Então, uma tradição rabínica, ela liga o nome do profeta a 2 Reis 4,16, né? Fazendo filho da Sunamita. Quando diz assim: disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Então, os rabinos ligam o profeta Abacuque a essa situação. Segundo alguns especialistas também, o nome do profeta Abacuque, ele deriva provavelmente de um vocábulo assírio, usado para designar uma planta, não é? Ambacuco, tá certo? Que seria o nome da planta. Então, Jerônimo, no quinto século depois de Cristo, ele chega a afirmar que o nome do profeta Abacuque deriva de uma raiz hebraica cujo significado era segurar, né? E que receber esse nome por causa do seu amor a Deus ou porque lutara com ele, tá certo? Algumas curiosidades aqui muito interessantes sobre o nome do profeta Abacuque. O livro. Então, o livro do profeta Abacuque, e nesse livro, o autor usa ilustrações e comparações cheias de vida, né? Nós podemos identificar no livro do profeta Abacuque pelo menos 3 estilos literários distintos. Primeiro, o diálogo entre o homem e Deus, né? O que faz lembrar uma espécie de diário. Segundo, um conteúdo semelhante aos demais livros proféticos do Antigo Testamento, na passagem dos 5 ais, né? 5 ais ali do profeta Abacuque. E terceiro, uma parte poética, não é? Semelhante aos salmos. Então, nesse caso aqui, nós podemos dizer seguramente que o livro é um diálogo, não é? Que pode ser uma profecia ou um poema. Nesse caso, irmãos, o que predomina, não é? Apesar de nós identificarmos 3 estilos literários distintos e notórios no livro do profeta Abacuque, mas o que predomina é a profecia. Por isso, ser um livro profético. Então, o livro do profeta Abacuque, ele demonstra a grandeza e a excelência de Deus sobre todas as nações, enfatizando a soberania divina, tá certo? E ele destaca com a mesma intensidade a fé dos justos e a exultação que deve ser dada ao Senhor, né? Muito interessante. Eu aconselho que todos leiam na sua completude o livro do profeta Abacuque. E o período em que ele profetizou? Bom, existem apenas 3 referências históricas em todo o livro do profeta Abacuque. A primeira referência histórica
se encontra na declaração: Deus está no seu santo templo, em Abacuque 2:20. A segunda está em Abacuque 3:19, na nota ao final do livro, quando ele diz assim: ao mestre de música para instrumento de corda. E também em Abacuque, capítulo 1, versículo 6, há também uma referência histórica, onde o texto fala da iminência de um ataque dos caldeus. Então, observando esses fatos históricos, vindos, extraídos do livro do profeta Abacuque, eles indicam claramente que o autor ele profetizou antes do templo ser construído pelo rei Salomão em Jerusalém, ser destruído em 586 por Nabucodonosor. Então, como ele tinha notoriamente atividades no templo, então o templo ainda não tinha sido destruído, tá certo? Então ele profetizou antes do templo de Salomão ser destruído historicamente. Então, por esse motivo, a data sugerida para a profecia do profeta Abacuque, pela maioria dos estudiosos bíblicos, mais provável é a que se situa aproximadamente em 609 a.C., tá certo? No final do reinado do rei Josias, que reinou no Reino do Sul, em Judá, o qual começou o seu governo ali aos 8 anos de idade. Irmãos, o quadro de violência, contendas e apostasias tão generalizadas em Judá, na época de Abacuque, parece caber dentro do período que se seguiu imediatamente após a morte do rei Josias, em 609 a.C. Alguns contemporâneos do profeta Abacuque, o profeta Abacuque ele foi contemporâneo do profeta Sofonias e Jeremias, tá certo? Em sua terra de Judá. E também do profeta Daniel, lá na Babilônia. Muito interessante e importante essas informações. Queridos, como estava Judá nos dias do profeta Abacuque? O autor ele diz assim, um grande estudioso bíblico, ele fala: o homem pode esconder seus crimes e sair ileso dos julgamentos humanos, porém, jamais o culpado será inocentado diante daquele que sonda os corações, tá certo? Agora, baseando-se nisso aqui, nós podemos notar a situação do povo nos dias do profeta Abacuque, tá certo? Como é que estava o povo? Como é que estava, primeiro, a situação política e nacional de Judá? Então, o Império Mundial da Síria, ele caíra exatamente como Naum havia profetizado, como o profeta Naum havia profetizado. O Egito e a Babilônia, eles disputavam, então, a posição de liderança. Na batalha de Carquemis, em 605 a.C., na qual o rei Josias foi morto, os babilônicos foram vencedores. Nesse período aí, os juízes eram corruptos e julgavam conforme os subornos que eles recebiam. Então, só para os irmãos terem ideia como era a situação política. Os julgamentos, eles eram feitos, conforme os subornos, conforme quem pagava mais. Moralmente e socialmente, a reforma do rei Josias, ela termina, notoriamente com sua morte, datada de 609 a.C. E as sementes de corrupção plantadas pelo rei Manassés, tido como pior rei que o Reino do Sul já teve, frutificaram com rapidez, sobre o reinado do rei Jeoaquim. E essa corrupção trouxe um desequilíbrio social muito grande. Como é que estava Judá nesse período? Judá estava corrupto, extremamente corrompido. O reino de Judá extremamente corrompido.
e estava prestes a ser julgado. Espiritualmente, não é? Os tempos do profeta Abacuque eram críticos, tá certo? Eram tempos críticos. E as suas palavras se justificavam plenamente pelo contexto político e espiritual do seu tempo. Não é? O que acontece agora? Logo após a morte do rei Josias, Jeoacás, seu filho, assume o trono, mas só reina por um período de aproximadamente 3 meses. Né? O faraó Neco vem da campanha em Carquemis, no Egito, depõe Jeoacás e coloca seu irmão Jeoaquim, né? Ou também chamado Eliaquim, no trono, em seu lugar. Tá certo? Então, Judá, agora, nesse momento, começa a pagar tributo ao Egito. O que traz também esse fato histórico como consequência é que a impiedade volta a reinar em Judá, semelhantemente como nos dias do rei Manassés, e de seu filho Amon, que seguiu os passos maus, extremamente maus do seu pai. Tá certo? As reformas que o rei Josias havia feito, não é? Haviam tido um resultado superficial. As reformas foram feitas por um rei piedoso, mas elas não atingiram o coração do povo, que mal enterrou o bom rei, já estava novamente se entregando ao paganismo. Tá certo? Morreu o rei piedoso, o povo enterrou e já se entregou novamente às práticas espirituais ilícitas que não agradava a Deus. Aí vem o clamor pelo avivamento, não é? O que nós temos agora é uma intercessão extremamente angustiada, né, irmãos, do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele sofreu diante essa iniquidade avassaladora de Judá, né? Como mensageiro de Deus, o que ele podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração, não é? Além de tudo isso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus, aparentemente, não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta Abacuque, então, clama a Deus, indagando o próprio Deus sobre o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda, não é? E do litígio que via diante dos seus olhos claramente. Não é, irmãos? Você observa que foi um período de intercessão extremamente angustiante, um clamor assim desesperador, digamos, feito pelo profeta Abacuque, o que diante de uma aparente indiferença de Deus. O que eu tenho e está registrado na lição a dizer sobre isso é que não há indiferença de Deus na impiedade do homem. Na verdade, irmãos, por causa da misericórdia e da longanimidade para com os transgressores, Deus simplesmente não age com juízo agora, não é? Inclusive foi por esse motivo, você imagina, Deus poderia, em meio a um povo apóstata, não é, irmãos, voltado a práticas ilícitas, a adoração a outros deuses, completa depravação moral, não é, irmãos, e civil, uma coisa terrível. Deus, ele foi misericordioso e longânimo. Aí ele enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. O que nós temos é que, infelizmente, inclusive nos dias de hoje, mas eu não vou entrar nos dias de hoje, não vou entrar nos detalhes, a maioria das pessoas, elas continuam dando as costas para Deus. Porém, haverá um dia, né, irmãos, em que ele vai responder a todos os que desprezam a sua palavra, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Por exemplo, nos Salmos de número 9 e verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Palavra forte, não é?
que não é pregada, mas está na palavra de Deus para a nossa meditação e crescimento espiritual. Agora, a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus, ela veio de uma forma diferente daquilo que o profeta Abacuque esperava. O soberano Deus, ele resolveu, então, convocar os caldeus, né, ou os babilônicos, para se contrapor aos pecados e iniquidades de Judá. O que os autores dizem, inclusive o autor da lição? Eles dizem que os caldeus seriam, na verdade, a espada de Deus, seriam o chicote dos céus, como diz o autor da lição, não é? Para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter de suas impiedades, já que eles ultrapassaram os limites da tolerância humana. Preste atenção, irmãos, que Deus, isso aqui é algo que merece a nossa atenção, porque Deus, ele é o maior educador que você possa imaginar. E uma coisa que Deus é especialista é mostrar aos homens a sua própria iniquidade ou as suas próprias transgressões, no sentido de mostrar aos homens suas transgressões, suas iniquidades, no sentido de fazer com que o homem repense seus maus caminhos, né? Então, ainda que parecesse inerte, ou seja, ainda que Deus não estivesse fazendo nada, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação de Judá se lembrasse dos alertas divinos. Infelizmente, o seu povo não se lembrou, né? Então, Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, não é, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo, né? Abacuque, no capítulo de número 2, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui com os irmãos. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que versículo de número 13, né? Deixa eu ver. O versículo 14 diz assim: porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Né, irmãos? Meu Deus do céu. Irmãos amados, também o avivamento pela palavra. Isso aqui é muito importante nós relembrarmos disso aqui. Né? Na oração do profeta Abacuque, ele foi muito claro, lá no capítulo 3, versículo 1, quando ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Veja só, irmãos, que coisa bonita. Ouvi, Senhor, a tua palavra. O que o profeta Abacuque ouviu foi a palavra de Deus, ou seja, a resposta de Deus quanto ao objeto de sua oração. Não é? Deus falou e o profeta Abacuque o ouviu atentamente. Aqui nós tiramos lições, né, irmãos? Nós tiramos lições. É preciso ouvirmos a voz de Deus com atenção para vivermos um período de avivamento espiritual, tá certo? Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Agora, eu quero lembrar aos irmãos que o profeta Abacuque, ele foi muito sábio em sua colocação. Quando ele disse assim: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não é, irmãos? Hoje a voz de Deus está registrada, tá certo? 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. São 66 livros que traduzem para todos nós a voz de Deus. E ainda que alguém se levante falando que é Deus, nós precisamos comparar com o que está registrado para sabermos se diz respeito verdadeiramente à voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo, além de ouvir a palavra de Deus, temer a Deus, né, irmãos? Ao ouvir a palavra de Deus, o profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 2,
ele temeu, né? Quando ele diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, né? Ele acrescenta o elemento do temor. Então, é preciso nós termos conhecimento da palavra de Deus, ou seja, ouvirmos Deus e temermos a Deus também, né, irmãos? Essas duas coisas aqui têm que andar em conjunto. É tanto que o tradutor bíblico ele emprega a conjunção e, não é? O é sem acento, ou seja, é uma conjunção coordenada sindética aditiva, da ideia de soma. Nós temos que ouvir a palavra e temer a Deus. São duas coisas que precisam andar juntas. Então, não pode haver avivamento sem temor a Deus. Lá no livro dos Salmos, né, nos Salmos de número 111, verso de número 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Então, nós temos aqui o temor, o elemento do temor do Senhor, tá certo? Então, nós precisamos ressaltar, porém, que o temor do Senhor ao Senhor não tem a ver com medo, né, irmãos? Pavor, terror, tá certo? Essa expressão temor, ela remete à reverência em todas as esferas da vida, é um reconhecimento, né? É um sentimento de profundo respeito diante de Deus. Nós respeitamos, reverenciamos, não é, irmão? Nós adoramos um único Deus verdadeiro, é esse temor que eu estou fazendo menção agora. Então, logo, ter um estilo de vida que reverencia Deus é o princípio da sabedoria de todo crente. Não é, irmãos? Então, nós temos que exercitar, que analisar a nossa vida e verificar se nós estamos, de fato, temendo o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, o clamor pelo avivamento, não é? O profeta Isaías, o profeta Abacuque, me perdoe, não é? Ele ouve, não é, a palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele teme e ele faz o clamor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica, não é? Ou seja, ele faz na ira lembra-te da misericórdia, ele faz um clamor, ele roga a Deus para que Deus avive a sua obra. Ele ouve a palavra, ele teme a Deus, ou seja, ele reconhece que Deus é o soberano e não existe outro, e depois ele faz o clamor. Então, depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus ele seria inevitável diante da desobediência do povo, ele ouviu sua palavra com temor e ele clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta Abacuque, ele fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Primeiro, ele pediu avivamento pela sua obra, para a sua obra. Ele pediu para que Deus notificasse a sua obra. E ele pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira, né? Então, nós observamos que o profeta Abacuque, ele demonstra com o seu clamor, né, com seus pedidos, ele demonstra um sentimento de esperança, de fé, não é? Um sentimento de otimismo diante da desobediência do povo, mas ao mesmo tempo ele tendo experiências espirituais particulares com Deus. Veja uma coisa interessante, é que o avivamento é uma questão de vida ou morte, tá certo? Então, além de clamar por avivamento, o profeta Abacuque também clama pela misericórdia do Senhor frente às terríveis consequências do juízo divino sobre a nação, tá certo? Impenitente. Você observa que era uma questão de vida ou morte. Por isso que o profeta Abacuque, ele chega a dizer, na ira lembra-te da misericórdia. Né? Então, o profeta Abacuque, ele sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia do povo,
todo o povo pereceria, não é, irmãos? Diante do peso da mão de Deus frente à iniquidade, frente à maldade do povo. Todo o povo ia perecer, não é? Deus é misericordioso, queridos. O profeta Abacuque sabia que Deus, ele ouve as orações de pessoas que pecam, mas que, mas que se arrependem sinceramente pelos seus pecados e buscam a face do Senhor. Né? Então, nós temos na Bíblia, por que não citar aqui o livro dos Juízes, que é um livro onde o povo apostatava, era oprimido pelos opressores que se levantavam, e depois eles se arrependiam e clamavam a Deus. E Deus levantava um homem, uma mulher, o qual se dava o nome de juiz. Então, Deus, ele ouve as orações das pessoas que pecam, mas se arrependem sinceramente de seus pecados, né? E buscam a face do Senhor. Que dizer, senão, que o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso, tá certo? Então, a Bíblia também relata o episódio do rei Davi, né, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, diz: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. É que é assim, irmãos. Você imagina que o rei Davi, ele peca, mas o rei Davi clama a Deus e Deus vê sinceridade de coração no arrependimento do rei Davi. Agora, você observa uma coisa interessante. Deus vê sinceridade no coração do rei Davi. Não é, irmãos? Você imagina que diante de Deus, diante de Deus, o rei Davi alcançou misericórdia. Agora, diante da sociedade, ele sofreu julgamento social. Então, ele diz aqui, ó, caia eu nas mãos do Senhor, porque elas são muitíssimas, misericordiosas, mas que eu não caia na mão dos homens. Então, a maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando ele declarou lá no livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 22. E ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não é, irmãos? Então, por causa da misericórdia de Deus, é que nós não somos consumidos, segundo revelação registrada pelo profeta Jeremias, não é? Então, queridos, o que nos resta fazer se não clamarmos ao nosso Deus, não é? E dentro dessa necessidade de clamor, nós podemos falar um pouco sobre a situação atual, não é? A grande necessidade de clamor da atualidade. Você observa o que nós temos atualmente. Nós temos, irmãos, uma situação profunda de depravação moral no mundo. E essa depravação, ela se tornou endêmica. É algo que parece enraizada no mundo. Você observa que na sua maioria, não é? Ou seja, em grande parte do mundo, não existe mais o menor sentimento de vergonha, irmãos. O menor sentimento de pudor. Você imagina que existem países que estão legalizando a nudez, por exemplo, no cotidiano social. Ou seja, as pessoas voltando à idade da pedra e andando completamente despidos pela rua, não é? Independente do horário ou da situação, não é? A iniquidade, ela não é mais algo praticado individualmente somente, ou por alguns grupos. A iniquidade é algo que parece estar institucionalizada, tá certo? E com apoio legal, não é? Legalizada, institucionalizada e ao mesmo tempo legalizada. Então, nós temos governos culturalmente autoritários que recentemente incluíram em suas agendas a institucionalização de situações como aborto,
não é? Como casamento de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, não é, irmãos? E mais, a situação é tão grave que nós temos igrejas que se dizem cristãs, mas infelizmente não são igrejas bíblicas, não é, irmãos? E essas igrejas aprovando essas abominações, não é? O pretexto utilizado, ele é extremamente diabólico. Eles dizem que são igrejas inclusivas e aceitam depravação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, né, irmãos? Ou seja, seguir a paz, mas também a Bíblia fala da santificação. E essa santificação não é outra senão aquela que tem por base a própria palavra de Deus. Lembrem-se, os irmãos, que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, não é, irmãos? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é? Aqui a sentença está posta. Se não houver paz uns com os outros e santificação, ninguém vai ver o Senhor. Tá certo? Então, o juízo de Deus não vai tardar. Então, nós temos, irmãos, que clamar a Deus. Nós temos por obrigação fazer um clamor a Deus, na mesma natureza com que fez o profeta Abacuque. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Ou seja, o cenário é um cenário terrível, que está apontando, direcionando tudo a ser assim, digamos, a passar por tua ira. Mas nós clamamos a ti e pedimos a ti pela tua infinita misericórdia. Não é, irmãos? A característica de um avivamento no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele aqui tem alguns aspectos do avivamento. Primeiro, a oração profunda, né, irmãos? A oração do profeta Abacuque. Então, todos os avivamentos, é importante a gente lembrar isso, todos os avivamentos da Bíblia e da história da igreja, eles foram marcados e conservados na atmosfera da oração, do jejum, do arrependimento, né, da confissão espontânea, do quebrantamento de espírito, da humilhação diante de Deus e da santidade. Então, nós precisamos intensificar a nossa oração intercessória e pessoal pela obra de Deus, assim como fez o profeta Abacuque. Sem essa oração, irmãos, nós não temos, não é? Infelizmente, não teremos um avivamento pleno, como nos dias do profeta Abacuque. Segundo, irmãos, é o amor pela palavra de Deus, como lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, a parte A do versículo, onde diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Não é assim, irmãos, carregarmos nas mãos, não é apontarmos na hora que estivermos pregando, não é só isso. A palavra de Deus tem que ser abundante, fluente, poderosa, revigorante, não é, irmão? Renovadora. A palavra de Deus é o grande agente divino para o avivamento. Nós devemos ler a palavra de Deus. E aqui, irmãos, vai uma palavra chocante. Nós temos obrigação de lermos a palavra de Deus. Temos que ter a obrigação de ler. Não podemos esquecer que essa é nossa obrigação. Tá certo? E glória a Deus por isso, não é, irmãos? Terceiro é a renovação espiritual. Né? Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Então, precisamente falando, avivar tem a ver com quem já morreu e reavivar com quem ainda tem vida. Então, vários membros da igreja de Sardes tinham nome no rol dos vivos, mas estavam mortos espiritualmente falando. Então, nós precisamos, irmãos, aleluia, de uma renovação espiritual. A nova vida em Cristo também é chamada de ressurreição. Nós precisamos, não é, que isso faça parte da nossa vida.
Quarto ponto é o temor de Deus, né? Que nós não podemos esquecer. Eu já falei, mas estou repetindo. Então, sem renovação espiritual constante na vida, o crente ele vai perdendo aos poucos, não é, irmãos, o repúdio ao pecado, não é? A sua sensibilidade espiritual ela vai diminuindo e, consequentemente, o temor a Deus também são aspectos diretamente proporcionais, não é? Diminui a sensibilidade espiritual, também diminui o temor a Deus. E isso afeta, irmão, seriamente as coisas de Deus, tá certo? Os valores espirituais, principalmente a santidade de vida e a retidão no viver cotidiano, né? Então, se somos humilhados, clamemos a Deus dia e noite, tá certo? Então, haveremos de reviver o grande avivamento se nós clamarmos ao nosso Deus. Também outra coisa interessante é a verdadeira adoração. Não é, irmãos? Nós não podemos deixar, não é, morrer, não podemos deixar morrer a adoração, não é isso? A adoração em nossa vida. Nós temos que adorar o Senhor de todo o coração, todo o nosso coração. Então, não é um louvor, não estou falando de um louvor artificial. Eu estou falando de cânticos e músicas, não é um louvor artificial, cantos e músicas sem unção divina, sem mensagem bíblica, não é, irmão? Sem endereço certo, com letra deturbada, com melodia e ritmo copiado do mundo, não é, irmãos? Coisas que só satisfazem a carne. O real avivamento também significa louvor, ele remete à palavra de Deus, ele aproxima de Deus, ele lembra das coisas de Deus. Também, irmãos, a presença da glória de Deus. Abacuque 3:4 diz: raios brilhantes saiam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Então, 3 alusões ao poder avivador de Deus. Primeiro, raios, não é? Literalmente chifres, né? Que na simbologia fala do poderio. Sua mão reflete poder. É uma figura muito difundida na Bíblia Sagrada. E sua força, né? O poder de Deus que sempre opera nos grandes avivamentos. E, por último, eu não poderia deixar de falar do distanciamento do pecado, tá certo? Então, Abacuque 3:6, parou e mediu a terra. Então, o ato de medir, em textos como esses aqui, fala de julgamento e pecado. Medir significa comparar, como se fosse comparar, não é? Vamos comparar a terra de acordo com alguma coisa que deva ser comparado. Então, os avivamentos bíblicos e da história da igreja sempre conduzem o povo a uma maior santidade, não é? A uma maior santidade na sua vida, tá certo? Na sua vida prática. Então, a nossa decisão firme de romper com o pecado e apegar-se à santidade, quando a nossa conversão, não é? Quando da nossa conversão deve continuar para o resto da nossa vida. Nós temos que fugir do pecado, fugir, correr, bater em retirada quando o assunto é o pecado na nossa vida, tá certo? A Bíblia não manda a gente enfrentar, manda a gente fugir, sair de perto, né, irmão? Se afastar completamente do pecado. Então, irmãos, nesse encerramento de trimestre maravilhoso, né, assim como o profeta Abacuque, ele orou a Deus, clamando por um avivamento na sua obra, nós devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso em nossas igrejas. Então, uma conclusão, algo, não é, que está escrito nessa lição claramente. A situação espiritual e moral do mundo está se assemelhando ou até pior ao que nós tínhamos na época do profeta. Nós temos a obrigação de clamar pela misericórdia de Deus, né, irmãos, pelos que estão se apostatando na fé e em muitas igrejas aprovando
todas as abominações contra Deus. Nós devemos clamar solenemente e claramente: aviva, Senhor, a tua obra. Então, nós vemos que o profeta levita, não é? Nós vemos que aprendemos com os registros do profeta Abacuque, que no avivamento bíblico registrado em Abacuque, a oração, a fé, o louvor são elementos preciosos que devem se complementar. Então, irmãos, busquemos a Deus, certo? Incessantemente, vamos pedir a Deus por esse avivamento, e eu vou falar algo para vocês. Se nós clamarmos, certamente esse avivamento virá sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Que lição maravilhosa, né, irmãos? As lições desse trimestre foram todas assim, lições maravilhosas, que encheram o nosso coração de alegria, de fé, não é, irmãos? De vontade de buscarmos a Deus, de nos aproximarmos mais de Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos, professores, alunos, que se dedicaram esse trimestre. Eu tenho certeza que foram excelentes aulas. E que no próximo trimestre nós possamos continuar assim, com essa mesma garra, com essa mesma força. Algumas pessoas preferem gravar pré-aulas com assuntos que não tem na lição. Outros preferem um resumo breve, apenas para abrir a mente das pessoas. Eu prefiro abrir a revista e comentar toda a revista, que é o que os alunos têm em mãos. Né? Se tiver alguma coisa errada, eu falo, alguma referência precisa corrigir, eu corrijo, e juntos nós vamos crescendo e fazendo a obra de Deus, tá certo? Deus abençoe, tenha uma excelente aula, motive os alunos a estarem no próximo trimestre, os alunos motivem os demais, e juntos vamos caminhando para o céu. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu retorno já com um comentário da primeira lição do trimestre que vem. Tá certo, irmãos? Forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus.